O ano que vem é ano de eleição, né? E eu estava ouvindo ontem um comentário a respeito do que pode acontecer com o Brasil aí, porque o governo agora vai abrir o cofre que já não tem dinheiro. Vai vir aí redução na taxa da energia elétrica para os mais pobres e vão cobrar aí da classe média. A quantidade de dinheiro que seria necessário, por exemplo, para fazer a correção da tabela do imposto de renda, 100 bilhões por ano. E outras coisas mais aí, não sei se vão conseguir aí isentar quem ganha até 2 salários, que é a promessa de campanha do atual presidente. E depois de 27, quem ganhar, como é que vai consertar esse país, Rogério? Quem ganhar trabalha com o que tem na mão, assim como esse governo teve que trabalhar com o que tinha na mão, o anterior também, e assim segue o baile, né? Mas vai entregar de uma maneira, pelo que eu tô vendo aqui, nunca antes vista nesse país. Pois é, mas faz parte do processo de crescimento econômico e desenvolvimento de uma nação, ou não. Ou não. Né? Porque tem essa questão de como você vai gerir as contas futuras olhando para aquilo que lhe foi entregue. E o orçamento tá aí, né, para ser entregue todo ano. O orçamento deveria ser entregue 90 dias antes do ano começar, e ele é apresentado 90 dias antes do ano começar. É votado a emergência nas últimas sessões ali que existe do ano, quando não passa pro ano seguinte ainda. Ou seja, você já está no ano vigente votando o orçamento do ano que você deveria já ter votado há 90 dias atrás. Mas isso é Brasil. Tá, e essa história dos 100 bilhões aí, quando é que a gente vai ter a correção da tabela do imposto de renda? Cara, 100 bilhões é muito fácil. Tira da emenda parlamentar que tá resolvido. Pronto. Resolve fácil. De onde vai sair o dinheiro? Tira da emenda parlamentar. Mas eu tava fazendo uma conta, né? Isso aí teve uma data que eles estão fazendo esse acompanhamento aí da não correção da tabela do imposto de renda. Olha, 100 bilhões todo ano, se a gente fizer isso retroativamente, é dinheiro cobrado, imposto cobrado em dobro da população brasileira, não é isso? É imposto cobrado de forma muito fora da realidade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá atrás, que alguém dizia assim, sabe quando você é rico? Quando você começa a pagar imposto de renda. Mas naquela época, o imposto de renda era acima de quem ganhava 10 salário mínimo. 10 salários. Só acima de 10 salário mínimo se pagava imposto de renda. Aí era rico, porque o cara ganhava 10 salário mínimos. Aí começava a pagar imposto de renda. 10 salários hoje, deixa eu fazer uma conta besta, 1.518 vezes 10? 15 mil. Veja acima bem. De 15 mil. Acima de 15 pau, seria justo, né? E começar com uma alíquota de, sei lá, de 10, 15, para depois chegar em 27,5%. Começava do jeito que tá? Começava em 15%. Aí se você ganhasse 15 salários mínimos, ia para 22,5%, e acima de 20 salários mínimos era 27,5% de imposto de renda. E o que eu falei aqui pro Clóvis, os aposentados, né, dessa história toda, não vou nem entrar no mérito do roubo, né, mas é um roubo que o governo faz aí, todos os governos, né. Por exemplo, o aposentado, o cara ganha lá X, mas não consegue sobreviver e continua trabalhando. Aí você vai fazer a declaração de imposto de renda. Eles somam aquilo que você ganha trabalhando e aquilo que você recebe de benefício, juntam os dois e te cobram imposto de renda. Mas é a renda total, ué. Mas então que renda? Mas então que renda? Um é benefício, que eu já paguei aquilo lá. Mas é renda. Mas é renda, você tá recebendo. Tá, pensei que ia ter. Sabe quando você não paga imposto de renda? Quando? Quando você tem uma empresa de capital, de lucro real. Aí você não paga imposto de renda, que é os que os ricos têm. Você tem uma empresa, tudo que você vai faturar tá no nome da empresa, a sua casa é a sede da empresa, o seu carro é o carro da empresa, o seu almoço é um almoço de negócio, o seu jantar é um jantar de negócio. E essas despesas entram e abatem do imposto sobre a renda que a empresa tem. E toda a renda vai para a empresa. Aí, menos o que você gastou do que você ganhou, se você é um cara que ganha e gasta basicamente quase tudo, sobra muito pouco, que você vai poupar 10, 20% do seu salário, você vai pagar imposto de renda empresarial sobre os 10, 20% do que você colocou lá de poupança. Tem as famosas holdings. As famosas holdings. Exatamente. Tá aí pra isso. Bota uma holding de lucro real. Ganha muito dinheiro, tem um salário alto, tem mais aposentadoria. Aposentadoria você não vai conseguir escapar, mas se você tem um ganho de prestação de serviço, de ser locutor do rádio, de ser diretor de mais não sei o que, você ganha dinheiro, você tem como escapar. Via uma empresa de lucro real, onde você vai, todas as despesas da empresa vão ser abatidas do imposto. Obrigado, eu sou o Rogério Araújo da Roar Educacional. Quer saber mais? Estamos no app.roareducacional.com.br.